Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, hoje recebendo a escritora, jornalista e também empresária, que eu não falei no primeiro bloco, a Sônia Zied, que está lançando esse livro aqui, A Vida Secreta das Palavras. A gente vai mostrar aqui, dar uma focada aqui, Adilson, porque tem a pergunta, minha pergunta que é do livro, e tem essa fotinha aqui na capa. Vamos lá, 2 perguntas então. Quem que é a criança A criança sou eu, numa foto branca e preta. E volta aqui, você está lendo o quê? Eu estou lendo jornal, folheando o jornal. Quantos anos aqui? Há uns 6 anos. 6 anos. Já gostava de ler? Já, estava começando a juntar as letrinhas. Né? Mas você falou com 7 anos, você já começou a... 7 eu lia perfeitamente. Agora, assim, que eu comecei, a primeira poesia que eu fiz foi lá para os 14 anos. Mas eu sempre gostei muito de ler. E eu lembro que eu devia ter uns 12 anos. Foi lançado no Brasil 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E meu pai comprou. Ele falou, não é livro para vocês. Ele escondia o livro. Mas é a senha para você ir atrás e ler. Nossa! Isso não para é despertar a curiosidade, para quem... Mas uma aí futura eu jornalista, né? Eu lia e eu lembro que ele deixava debaixo da cama dele, aí eu punho debaixo da cama, ele saiu e ia lá. Pegava, olha. E era um livro grosso, viu? Um livro... Mas eu fiquei encantada com o Gabriel Garcia Marques, com a realidade mágica dele. E dentro desses escritores do realismo mágico, eu gosto do Marcos Vargas Llosa também. Eu gosto de um mexicano que é pouco conhecido, João Rufo, que esse João Rufo, ele é antropólogo, né, já falecido, e ele escreveu um livro só, mas não precisou de mais, que ele é contos. Pedro Páramo, é a primeira parte do livro, aí a capa, que é um cidadão mexicano com aquele chapéu típico, e a segunda parte chama O Planalto em Chamas, né, mas é muito bem escrito, é um livro que, pena que ele seja meio desconhecido como até difícil para encontrar, latino-americana. Olha, as últimas que eu procurei foi muito difícil. Eu acho que a edição que eu tenho virou preciosidade. E o título aqui, A Vida Secreta das Palavras? Então, A Vida Secreta das Palavras é o seguinte, na verdade, era o Dia Internacional da Mulher, e eu estava procurando alguém para homenagear, né, que representasse figura feminina. E eu pensei na princesa Diane no primeiro momento, porque ela é uma pessoa que tinha um lado humanitário e aquele lado também que modificou, né, os padrões da monarquia britânica. Né? Mudou. Mas aí o que aconteceu? Veio a morte dela por aqueles dias e eu achei assim que ficava muito pesado, porque ia associar com o acidente, com o final de um sonho, assim, de uma vida, né, que a princípio era tão glamourosa, depois tão sofrida, depois ela conseguiu se libertar e se impor como mulher, né? Sim. E aí, de repente, aquele fim, assim, tão que trágico. A gente, pelos nossos padrões, né? Pode ser até que fosse um fim coerente, que ela estava com uma vida muito agitada, né? Se a gente fugir do lado dramático, mas não ia acontecer nessa matéria. Então, eu comecei a procurar através da mídia, alguma coisa que pudesse servir como referência. E eu achei num filme, que esse filme é um filme verídico, da empresa do Almodóvar, uma personagem que ela era imigrante, ela era refugiada, sabe? Ela saiu do país dela e ela caiu na mão de um grupo que explorava mulheres. Então, ela teve uma vida que depois ela ficou tão traumatizada que ela arrumou um emprego bem assim que ela não precisasse falar com as pessoas. Olha. E a única barreira, para ela, a única possibilidade dela voltar a ter um diálogo foi quando ela tirou umas férias e ela estava numa cidade onde teve um acidente numa plataforma de petróleo. Ela era enfermeira. E ela foi solicitada, eles solicitaram em geral, quem pudesse prestar socorros, e ela se identificou e foi levada até a plataforma, e tinha uma pessoa muito queimada. Um dos, coordenadores ali, ela estava assim,
inclusive não enxergava, tinha atacado a visão e estava todo queimado o corpo. E aí ela começa a contar para ele. Então, tudo que ela contava, mas era meio cifrado, você entendeu? Era meio secreto. Então por isso a vida secreta das palavras. Aí depois, quando ele se recupera e eles voltam para a Terra, ela desaparece. Então ele faz um trabalho de investigação para consegue chegar até a terapeuta dela primeiro. Nossa. E a terapeuta confirma tudo que ela sofreu nesse lugar que ela esteve. Então fala que aí eu falei que teria ela como referência, mas enfocando essa mulher que hoje não pode viver na sua própria terra, que tem que procurar um lugar e que chega, que a mulher, a partir do momento que ela sai do lar, cada vez menos, mas ainda é muito mais difícil do que o homem. Muito mais difícil. Ela existe uma série de... Ela corre muitos mais riscos. É. Muito mais riscos. Então, e por outro lado, servia também para mim. Porque eu tenho, principalmente na segunda parte poética, um fluir assim, que estava enterrado lá dentro. De repente, né, eu pude pôr para fora. E aqui tem crônicas e também poesias. E essas crônicas, elas estão divididas em 4 momentos. Então, Longínquo Cotidiano, que é a época que eu trabalhei no diário. Década de 70. Depois, Momento Presente, que é já em Tupã, já trabalhando no Nelson, até, digamos, 2018, por aí. E depois, Sonhos, porque eu sonho muito, estava comentando com a Thelma. E que meus sonhos são todos coloridos, ia ser um prato cheio, né, para Jung ou Freud. Então, através dos meus sonhos, às vezes eu até punha despertador para acordar a uma hora em que o sonho ainda estivesse bem fresco na memória, e já ia para escrever. Você sabe, ou você lembra a hora que você acordou, ou depois esquece. Não, depois esquece. Automaticamente vai de sono. Então tem alguns sonhos aqui. Tem sonhos interessantes, e um sonho que eu, particularmente, que eu achei interessante, porque se tornou premonitório, foi que eu estava lendo um livro, A Volta do Filho Pródigo, da Edições Paulinas, que era um filho, a história de Jesus, no caso do filho, mas ali retratava Jesus no quadro de Rembrandt, O Filho Pródigo, que é um quadro que Deus está imponente e ele aparece, a figura do filho pródigo é só um andrajo, ele está chegando para pedir abrigo ao pai, né? Como um andarilho. Como um andarilho. Então a interpretação no livro é que ele seria Jesus, tá? E o pai do filho pródigo, Deus. Certo. Né? E esse quadro que me impressionou muito, que é de Rembrandt, estava no Museu do Hermitage, em São Petersburgo. E eu fiquei sonhando, se eu pudesse ver esse quadro. E é impossível, porque é muito longe, precisa de recurso. Então, acho que ficou no inconsciente aqui. Aí, depois de uns 2 anos, mais ou menos, um amigo nosso mudou para Moscou. Um amigo do meu filho, que morou com meu filho quando ele era estudante. E lá em Moscou, ele era chefe de cozinha do primeiro restaurante brasileiro que teve em Moscou, Churrascaria. Nossa. E aí, daí um tempo, ele estava bem. Ele falou, não, vocês vêm, já vou arrumar tudo para vocês, e vocês vão vir no outono, que o inverno vocês não aguentam. E tivemos essa felicidade de ir para Moscou. E foi eu, o Tufi, né, meu marido Tufi, meus 2 filhos. E lá tinha, assim, alguns brasileiros, amigos deles, que foram nossos cicerones. E quando eu falei para eles que gostaria de ver esse quadro, que eu tinha ficado muito impressionado, que eu tinha lido o livro e estava alimentando aquele sonho, eles falaram, olha, não é longe, a gente tem que tomar um trem, são 8 horas daqui, que é no Museu Hermitage, que fica em São Petersburgo, que é a única saída para o mar, né, que tem ali na Rússia, que você atravessando, você já chega na Finlândia. Aí a cidade é maravilhosa,
e um museu assim para 3, 4 dias, porque ele é tão... eu conheci o Louvre, ele é mais rico que o Louvre, não em termos de pintura, mas em termos de joias, em termos de móveis, mobiliário, quadros de um Gobelin, sabe? Nossa. Ele é muito rico, carruagens, sabe? Folhadas a ouro. Os czares foram muito ricos, né? E o povo muito pobre, né? Puxa. Então, nada diferente de Maria Antonieta e Luís XVI. Mas que a gente espera que não aconteça de novo. Esses extremos, né? É muito triste. E eu vi, e já estava acabando já o horário de funcionamento do museu, já era quase 6 horas, eu não encontrava o quadro, de tão grande que era, descomunal. Aí eu lembro que quando eu avistei o quadro é imenso, imenso, imenso. Assim, aquele painel do Rotary um pouquinho menor. E ele ficava numa parede branca, que na hora que eu entrei batia a luz do sol. Então foi uma experiência assim, muito emocionante e que eu falo que eu mentalizei, talvez de uma forma inconsciente, que né, foi no mínimo interessante. O seu sonho se tornou realidade. Olha só. E aí depois existem outros sonhos aí mais fantasiosos, as viagens, tem viagens que eu estava também comentando com até uma interessante viagem ao Cazaquistão, que é bem diferente, né? Fui para Israel, gostei também muito da experiência em Israel. Fui também, coisa maravilhosa, ficou para outro livro, não está nesse. Para a Dinamarca, conheci os fiordes, conheci a Noruega, os fiordes, mas fui Noruega e Dinamarca. Muito também, assim, interessante. Bom, o que ela está dizendo é que vai ter o segundo livro. Eu vi, ela já deu um spoiler aí. Então, espero, se for o caso de ser contado, né, vai vir. Tudo vem, é só a gente ficar aberto. É verdade, é verdade. Você citou alguns escritores, principalmente você falou que gosta dos escritores latinos, Isso, né? eu gosto muito dos latino-americanos, principalmente em função do realismo mágico, que tem como principal representante Gabriel Garcia Marques, que já não está mais aqui, que ele fez tantas crônicas como grandes romances, e que ele alega que nunca faltou inspiração para ele. Então, né? Então ele era um escritor assim, que acho que a todo momento vivia em função da escrita. Né? É aquilo que eu disse, né? Que esse dom parece que fica pulsando. E aí você precisa expor, e expor no papel. Né? Precisa. Eu estava dizendo também, Tiago, da grande responsabilidade que eu vejo de qualquer escritor. Né? Porque quando você conversa com uma pessoa, você transmite uma mensagem, fica com essa pessoa. Mas quando você coloca isso num livro que é atemporal, que qualquer pessoa vai ler em qualquer momento, daqui 10 anos, 100 anos, sabe quanto tempo, quanta responsabilidade de passar uma informação, e uma informação às vezes positiva, de você estar levando a realidade de uma forma importante. Então eu admiro demais quem consegue colocar no papel, né, escrever aquilo que está vendo, aquilo que está vivenciando, aquilo que está vendo os outros vivenciarem. Eu admiro demais. Meus parabéns. Ah, obrigada. Eu sei que também a tua trajetória é brilhante. Ah, imagina. E o Tiago eu estou conhecendo assim, acho que é o primeiro contato que eu tenho direto com ele, né? Mas também ouço falar muito bem, né? Que bom. E brasileiro, escritor brasileiro, assim... Olha, eu gosto muito... Você falou aqui no intervalo, antes de começar o programa, do Rubem Fonseca. Gosto muito do Rubem Fonseca, que cronista policial igual ele, não tem, ele é de uma vivacidade... Aquele livro Agosto, né? Autor do Agosto, né? Ele escreveu... Agosto foi sobre o Getúlio Vargas, Agosto. Isso, foi... Inclusive virou minissérie da Rede Globo nos anos 90. O Agosto talvez tenha sido até o que mais ele escapou desse lado investigativo. E como cronista ele é muito bom também. Eu tenho livros lá de crônicas dele. E o Rubem Braga, que é Rubem Fonseca e Rubem Braga. Só que o Rubem Braga, o estilo dele é diferente. A crônica dele é muito mais, ele é diversificada. É uma gama de interesses muito vasto. E ele escreve mais, assim, ele é menos irreverente. Ele, sabe, ele, digamos, tem uma conduta de escritor que se apodera mais do estilo dele, sabe?
Ele foi correspondente, né? Assim, cobriu guerra, Rubem Braga. E o Rubem Braga tem esse poder assim, de ver uma cena, você vai encontrar a crônica dele nesse sentido, um passarinho na praça, e dali ele desenvolver. Nossa, impressionante. Ele tem um gancho assim que ele puxa, né? Então, ele muito o que eu falo legal. Do dom, né? De conseguir enxergar o que poucos conseguem enxergar. Eu gosto muito do Suassuna. Acho ele divertido, sabe, com uma presença inteligentíssimo. Gosto, até eu li muito porque ele de vez em quando ia lá na faculdade, freelance assim, mas dava aula pra gente. Plínio Marcos, que já morreu, mas as peças dele eu gostava muito, que era também uma linha de muito quebradas do mundaréu, assim, né, submundo. Recentemente a gente entrevistou o Oswaldo Mendes, jornalista também, que escreveu a biografia do Plínio Marcos. Legal. Ele é irmão da professora Enedina, da Enedina Ramos da Lousa. Está em circulação ainda? Tem. Você encontra na internet. Então, ele era amigo do Plínio e ele escreveu a biografia do Plínio Marcos. Então, e eu tinha um professor que também não só levava o Plínio lá na faculdade, também às vezes deixava ele tomar conta ele era um professor, ele se tornava professor, ele chamava-se José Maria e trabalhava na última hora, na época de última hora dos anos 70. Que era do Samuel, né, da Weiner, né, a última hora. Muito pessoal da última hora também foi para o Pasquim. Então, esse meu professor, José Maria, ele também foi responsável pela tese nossa de final de conclusão. Nossa! E ele ficava muito no meio artístico. E às vezes ele levava a gente para aqueles restaurantes boêmios, porque ficava tudo perto do jornal, Diário Popular. E aí a gente combinava encontrar, tinha um sujinho, que era famoso. O sujinho, né? Tem uma comida deliciosa, né? Até hoje, né, tem o sujinho, só que ele melhorou bem do sujinho da época, né? Olha, eu fico muito feliz, assim, da gente estar podendo ouvir e transmitir para todos, né, a história da Sônia. Sônia, eu queria que você me falasse onde que se encontra esse seu livro para poder as pessoas que querem adquirir, né? Então, aqui em Tupã, eu acho que a maneira mais fácil é na banca de jornais e revista, que já está do João ali esperando, O João, eu falei, João, coloca no lugar. Foi até o Tufi, ele é uma pessoa assim que ele é muito presente na minha vida. Inclusive, tudo que eu vou fazer, ele fala, não, vamos, que eu dou um jeito, eu vou com você. Isso é importante, esse companheirismo. Né? O apoio da família, especialmente do companheiro, no caso dos homens, a companheira, é fundamental para você deslanchar, né? Com tranquilidade. Nem diga. Né? Aí foi ele que entrou em contato com o João. Eu falei, fala para ele pôr embaixo do caixa, assim, para ver. Ficar visível ali. Para ficar visível. Porque agora tem uma oportunidade para as pessoas, é claro que vai ficar lá um tempo. Isso. Tem um bom porque eu acredito que para o escritor, mais do que a questão financeira de vender o livro, é fazer com que as pessoas conheçam aquilo que você colocou no papel e depois deem um feedback sobre isso. Né? O que você achou? Né? Você leu? O que você achou? E eu acho até que nesse sentido, mais do que filme, o livro, ele dá a possibilidade da pessoa criar a história imaginando como ela quiser. Exatamente. De personagens. A leitura, né? A leitura faz a gente viajar. Isso que você falou tem todo sentido. Tem muito livro que é adaptado para o cinema e quando você vai assistir, você fala, meu Deus... O livro é melhor. O livro é mil vezes melhor. Normalmente o livro é melhor. É verdade. Que bom. Então tá ali na banca. Isso, na banca com o João e... Qualquer coisa também no consultório do Tufi, a secretária também é aqui na Guaianazes, o telefone é 3496-2881, com a secretária Nayara. Mas quer dizer que nesses dois pontos, se a pessoa quiser, dependendo do lugar e que fica mais fácil, né? Tem você coloca oportunidade. No correio. E também para os meus amigos do Face, eu criei uma conta, tá? Mas aí eu vou colocar o número, porque eu nem trouxe anotação, nada, para eles, que eu mando pelo correio. Isso. Então é possível comprar fisicamente, por telefone pelo e correio, também pelo para Facebook. Os que não moram aqui. Uma pergunta, Sônia, no Facebook você tem... Não é site, é aquele Facebook. É uma página no Facebook. No Facebook você tem, você falou, textos diários, como é que é essa publicação? Não, agora você vai ver que
os textos estão bem distantes, você vai ter que correr bastante. Porque depois que eu comecei esse trabalho de 6 meses que eu me dediquei a procurar mais material, mais tempo, né, não deu. Tudo. Agora eu pretendo voltar. Era uma vez por semana. Uhum. Então é só, como é que encontra você no Facebook? Só procurar lá Sônia Ziede? Sônia Ziede. Então tá fácil aí, então tá também para Facebook Sônia Ziede. Aí, muito bem. Nossa. Só pedir pelo Facebook também, aí você manda. Muito bom. Legal. Que bom. Que história, né? Então. Não conhecia a história assim, então eu lembro de ler as crônicas da Sônia no Jornal Diário, de vê-la no Boticário ali. Isso, exatamente. Mas essa trajetória dela do jornalismo, ela trabalhou num momento, como a gente falou, né? É difícil da história do Brasil. Para uma menina do interior. Saiu de Tupã. E aí uma menina. Foi uma vivência assim extraordinária e com muito assim aprendizado, né? Que toda a gente tem que ver por esse lado também. E que você pode transmitir para os filhos, né? Que transmitem para os netos e para os amigos aqui. Que felizmente nós consolidamos nossa democracia. Ai, que bom, que bom. Gostaria que você deixasse uma mensagem, já está caminhando para o fim do programa e a gente agradece a sua presença aqui. Como eu disse, foi um bate-papo muito bom, rico. Muito rico. Conhecer, fica o convite, eu vou fazer já até um convite aí, levar você para a faculdade, bater um papo com os nossos alunos lá, muito legal falar do livro. Com prazer. E da sua trajetória no jornalismo, muito legal. E o que eu tiro desse bate-papo é esse seu amor pela leitura, pela escrita, esse zelo com as palavras. Isso é importante. Acho que qualquer profissional de comunicação precisa ter essa essência que a senhora tem. Obrigada. Mas o que eu posso dizer, assim, de despedida, pode soar como um chavão, e é um chavão. Mas é que é muito importante não desistir nunca dos nossos sonhos. Que se você desejar realmente, e é claro que é desejar, mas também não esperar que a chuva caia, assim, né? Desejar e atuar, né? Também exercer assim, um domínio das suas ideias, do seu trabalho, de forma que seja permanente e com responsabilidade, porque de repente você fala, não vai surgir mais, e aí acontece e você está com tudo ali, né? Pronto. Tá certo. Que bom. Doutora? Eu só posso agradecer a toda a equipe da TV, obrigado, Tiago, por estar conduzindo esse programa, agradecer a Sônia por aceitar o nosso convite e trazer para todos nós e para vocês aí de casa essa história bonita de uma pessoa guerreira que enfrentou dificuldades numa época em que as mulheres tinham pouca representatividade, poucas oportunidades. Então eu imagino que tenha sido com esforço que você saiu de Tupã, foi para uma outra cidade e para uma área tão masculina como era o jornalismo na época. E traz hoje para nós, né, toda essa experiência. Muito obrigada, eu espero que todos vocês tenham gostado e assistam, acompanhem e leiam o livro. Eu vou ler, que eu acabei de ganhar, mas eu vou ler e vou te falar o que realmente eu entendi, que eu achei do que você... Pode ter certeza que eu gosto muito de ler e acho que é muito importante incentivar a leitura nas crianças, os pais que leem para os seus filhos, as professoras que incentivam. Acho que isso está retomando, porque nós somos um país hoje que não tem muito o hábito da leitura, mas isso está sendo retomado nas escolas, né, como um hábito, porque a leitura nos faz viajar realmente, muda nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente depende de pessoas como você, Sônia, que escreve tudo isso. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. A gente agradece. Pode falar. Não, Tiago, depois eu vou providenciar um para você. Obrigado, eu agradeço, que eu quero ler. Para quem já lia suas crônicas no diário, já achava o máximo, agora ler aqui e poder entrevistar, muito bacana. Eu só queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, mostrar aqui, ó, público de casa, tá a foto aqui da Sônia, ó, com 6 anos já lendo jornal aqui, né, folheando, né? Mas já demonstrava assim, inclinação, interesse pela leitura. Então tá aqui ó, o lançamento A Vida Secreta das Palavras.
Olha, muito obrigado por esse bate-papo, por a sua história, a gente conhecer, você compartilhar para nós aqui. E a gente só agradece também mais uma vez a doutora Thelma. Mais uma vez, um bate-papo com uma escritora, naquela vez com a Isabel também foi muito bacana, também de Tupã. Sim. E obrigado por participar aqui do Ponto de Vista, levando assuntos aí de interesse para a população. E a leitura é fundamental para o desenvolvimento de uma nação, a gente resgatar essa paixão pelas palavras. E agradeço você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.